Querido irmão, querida irmã, esta terça-feira da quarta semana da Quaresma nos traz uma palavra de Deus belíssima, de uma grande profundidade e de ensinamentos muito concretos para a nossa vida no momento presente. Hoje, eu preciso que você pare o vídeo, leia as leituras que estão aqui postas e depois continue a nossa meditação para que você possa ter uma visão mais clara do que efetivamente a palavra de Deus hoje nos conta. Tanto a primeira leitura da profecia de Ezequiel quanto o Evangelho do capítulo 5 do Evangelho segundo São João nos falam do templo e de uma água que sai do templo. Lá na profecia de Ezequiel está dito que embaixo da entrada do templo havia uma nascente, e essa água que brotava de onde estava o templo ia pouco a pouco tendo mais profundidade, até chegar ao mar, depois de encobrir completamente quem com ela tinha contato. A leitura termina dizendo: estas águas tornam saudáveis as outras águas. Onde este rio chegar, todos os animais terão vida. Haverá peixes em quantidade, as águas trazem saúde. Haverá vida onde o rio chegar. De ambos os seus lados crescerá toda espécie de árvores frutíferas, e seus frutos nunca se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois estas águas saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas flores e folhas de remédio. O salmista, no Salmo 45, canta a beleza e a força do Senhor, dizendo: o Senhor é para nós refúgio e vigor. Está sempre pronto, é um socorro na angústia. E fala de novo do rio. Os braços de um rio vêm trazer alegria, vêm trazer a ajuda. Conosco está o Senhor, Deus do universo. No Evangelho, Jesus vai até o templo de Jerusalém numa época de festa religiosa. No templo havia uma piscina, Betesda, onde os doentes iam buscar a cura. Jesus encontra ali um homem doente, havia 38 anos, e Jesus pergunta a esse homem: queres ficar curado? Naturalmente ele queria, mas ele se queixa que não conseguia chegar à água, porque era curado apenas o primeiro que chegasse à água, depois que a água se agitava. Cada vez que ele ia chegando perto, vinha outro e passava à sua frente. Jesus, com toda a sua autoridade divina, diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. O homem prontamente fica curado. Isso gera uma dificuldade, porque era um dia de sábado, dia consagrado ao Senhor, e os judeus condenam Jesus por curar no sábado. Jesus depois encontra esse homem novamente no templo, curado, e diz a ele: estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Os judeus então começam a perseguir Jesus pela cura que havia feito no templo em dia de sábado. Quais são algumas das rápidas lições profundas que podemos tirar das leituras de hoje? O que é o templo? O templo aqui representa Deus mesmo, porque o templo era o lugar onde Deus estava, o lugar onde se prestava culto a Deus, o lugar de onde partiam as graças e bênçãos que alcançavam o povo, e o povo depois voltava a seus rincões, levando essas graças e essas bênçãos. A água é justamente o poder que emana de Deus, que alcança cada pessoa numa profundidade sempre maior. Nunca se sabe até onde vai chegar. Não tem limites. Vai até os confins da terra. No Evangelho, Jesus mostra que não é aquela água específica que curava, mas é o poder de Deus. Jesus aqui se mostra mais poderoso do que qualquer tradição religiosa previamente existente. E é importante o alerta final de Jesus. A pior doença, a doença que realmente machuca, fere e mata o ser humano, não é a doença física. Aliás, a doença física muitas vezes pode ser fonte de bênção, mesmo na dor. Precisamos redescobrir o valor redentor do sofrimento. Jesus anuncia que a doença que efetivamente mata é o pecado. A doença do corpo pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, a não ser que a pessoa transforme a doença em pecado.
Mas, ao contrário, a doença do corpo pode salvar a alma se ela levar a uma purificação de si mesmo e dos próprios pecados. O que é que nós devemos, então, extrair desta belíssima palavra de Deus de hoje? Deus é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte de toda abundância de vida. Deus é a fonte da água viva que purifica, hidrata, fortalece, anima. Essa água que dá a vida necessária para percorrermos os caminhos deste mundo, nos curando continuamente e indo cada vez mais na direção do oceano infinito, que é o Senhor. Além disso, a palavra de hoje também nos apresenta Jesus como a força que cura o mundo, que está acima de qualquer outra força, acima mesmo da piscina do templo e até do sábado. Jesus, Senhor da vida e da história. Quais são as características de Deus? Deus é bom, Deus é bondade. Deus é também beleza. Onde a graça de Deus alcança como a água do rio que toca a terra seca e a faz tornar-se fértil, assim também a beleza de Deus, onde toca, transforma tudo em autenticamente belo. E Deus é verdade. Onde Deus está, está a verdade. Seja esta a nossa conversão de hoje. O que é que Deus pede, então, de nós hoje? Que nos aproximemos sempre dele, fonte de todo bem, de toda força. Que mergulhemos na água que brota de Deus, a sua graça, a sua bênção, a intimidade com ele, a amizade com o Senhor. Que apresentemos a Deus o nosso desejo de sermos curados e acreditemos que Jesus é a nossa cura. Uma vez curados, devemos nos colocar a caminho. Quem é curado não pode ficar inerte. Quem é curado deve testemunhar a cura que recebeu do Senhor, anunciar o Senhor e o seu amor bondoso, misericordioso e poderoso a quem ainda dele necessita. E orar sempre, porque a oração nos leva a essa fonte inesgotável de bênçãos da água viva do Senhor. Bom dia.